minha oportunidade. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado, pastor, pela confiança. Glória a Ao Deus. ele me chamou, acho que no decorrer dessa semana, ele me chamou para pregar, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus. Eu creio que Deus ele vai falar aos nossos corações. Eu peço que você abra o seu coração para escutar a voz dele. Eu quero trazer saudações do meu pastor, o pastor que me liberou, o pastor Abraão, da igreja a qual eu congrego, que é a ICP Parque Piranga, a Igreja Congregacional Pentecostal. Eu trago saudações dele. Amém? Meus amados irmãos, você que trouxe a Bíblia, abra a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 19. Aleluia. Amém? Quem achou, diga amém. 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 Então vamos ler somente esse versículo. Tá bom? Aleluia. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Glória a Deus. Amém? Somente esse versículo pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu peço que você escute com atenção agora. Atos dos Apóstolos é um livro muito conhecido, muito pregado, principalmente pelos pentecostais, principalmente pelos assembleianos. Atos dos Apóstolos é o livro que vai narrar a história da igreja a partir de Atos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos é a primeira geração apostólica. Atos dos Apóstolos vai iniciar a obra missionária. É essa obra missionária que está de pé até hoje. O livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, foi escrito por um homem chamado Lucas. Lucas, ele era um homem companheiro das viagens missionárias de Paulo. Esse mesmo Lucas, de Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 14, que Paulo ele vai falar para a igreja de Colosso, ao médico amado Lucas. Depois ele vai falar para Demas, mas é somente para Lucas. Então ele vai falar para Lucas, ele vai dizer ao médico amado. Por que ao médico amado? Porque Lucas, ele era fiel na obra missionária juntamente com Paulo. Esse mesmo Paulo que se encontrou com a graça em Atos capítulo 9 e caiu ao chão. Amém? O livro de Atos dos Apóstolos provavelmente foi escrito entre os anos 63 ou 64 depois de Cristo, antes de 70 depois de Cristo, porque 70 depois de Cristo foi o ano que o templo foi destruído por um homem chamado Tito. Vou trazer uma observação para vocês nessa introdução. O livro de Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. Se você for ver o livro de Atos dos Apóstolos inteiro, você vai perceber que em nenhum versículo Atos dos Apóstolos aparece a palavra amém. Amém significa assim seja. Amém é usado para encerrar uma oração, correto, pastor? Ou então para encerrar um livro do Novo Testamento. Por exemplo, quando Paulo ele vai escrever uma epístola, ele sempre termina, em grande parte, ele termina dizendo amém. Assim seja. O livro de Atos dos Apóstolos não tem amém. E eu faço a pergunta para você, por que não tem amém? Porque a obra missionária que se iniciou em Atos dos Apóstolos ainda está de pé. A obra missionária que se iniciou em Atos capítulo de número 2 ainda está de pé. Por que não tem a palavra amém? Porque Atos dos Apóstolos não foi encerrado. O único livro que não acabou. Por que o livro de Atos dos Apóstolos, Jefferson, não acabou? Porque nós vivemos ainda os Atos dos Apóstolos. Nós ainda vivemos os Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos capítulo de número 1, irmão, vai falar sobre a promessa. Promessa essa de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu quero que você fique com a sua Bíblia bem aberta. Atos capítulo de número 17 vai falar de quando Paulo ele estava pregando em Bereia. E os bereanos sempre estavam com a Bíblia aberta para ver se Paulo estava pregando a verdade. E é isso que eu quero que você faça. Deixe a sua Bíblia aberta e venha comigo. Amém? Atos capítulo de número 1 vai falar sobre a promessa. A partir do versículo de número 1. Em meu primeiro tratado, ou em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus ou amado por Deus. Tudo que Jesus começou a fazer
e a ensinar. Porque Lucas ele fala, fiz meu primeiro tratado a ti, ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Porque tudo que Jesus ensinava aos seus discípulos, ele não somente falava por boca. É muito fácil falar e eu não viver. É muito fácil eu falar para você como você amar se eu não vivo o amor. Seria hipocrisia. Uma coisa que Jesus nunca foi hipócrita. Jesus ele ensinava, mas Jesus ele também vivia o que ele ensinava. Jesus ele falava sobre amor. Por quê? Porque primeiro João fala que Deus ele é o próprio amor. Deus ele ama. Sim, meu amado irmão, Deus ele te ama, mas ele é o próprio amor. Quando a gente fala, quando eu chego para o próximo e falo, ei, irmão, eu te amo. Eu chego para o meu amigo e falo, irmão, eu te amo. Mas se eu não tenho Deus na vida, então logo, esse meu amor por ele é um amor falso. Por quê? Porque quando a gente pergunta, por exemplo, meu irmão, o que é o amor? O que é o amor? A primeira coisa que a gente faz é ter um pensamento. A gente começa a pensar em algo amplo. O que será que realmente é o amor? Né? Porque na realidade não tem como de fato definir o que é o amor. Até porque o amor é o próprio Deus. E eu vou ensinar algo para você. Deus, meu amado irmão, ele não é grande. Deus, meu amado irmão, ele não é infinito. Deus, ele é eterno. Por que Deus ele é eterno? Porque infinito é aquilo que tem começo, mas não tem fim. Eterno é aquilo que está desde o passado, desde a eternidade, até os dias de hoje. Até os dias de hoje amando a gente. É por isso que Deus ele é eterno. Deus ele não é grande. Deus ele vai muito mais além do que algo grande, meu amado irmão. Deus ele vai muito mais além do que algo grande. Então quando ele ensinava sobre o amor, ele vivia o amor. Quando ele ensinava sobre fidelidade, é porque ele era fiel. Lembra da epístola de Timóteo? O que é que Paulo fala? Quando eu sou infiel, ele permanece sendo fiel. Quando eu sou infiel com as minhas práticas a ele permanece sendo fiel. Ele permanece sendo fiel. Deus, ele não é hipócrita. Deus, ele prega somente a verdade. Ele prega e ele faz o que ele prega, meu amado. Versículo de número 2. Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Ou seja, Lucas, ele escreve o evangelho ao qual leva o seu nome, que é o evangelho de Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, para mostrar que Jesus fazia e ensinava, dedicando a esse homem chamado Teófilo, amigo de Deus, amado por Deus. Eu acredito que todos nós aqui somos Teófilos. Eu acredito que todos nós somos amigos de Deus. Eu acredito que todos nós somos amados por Deus. Até o dia em que foi levado aos céus, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Nós que somos pentecostais zelamos muito pela presença do Espírito Santo. Quando a gente ora, meu amado irmão, a gente tem uma mania de falar assim: Espírito Santo, desce sobre a nossa vida. Espírito Santo, desce sobre a gente. Na realidade, meu amado irmão, o Espírito Santo já desceu no dia de Pentecostes. E ele está com a gente, ele está com a gente até hoje, até o dia do arrebatamento. O arrebatamento em grego é harpazo, mas eu não vou falar sobre o arrebatamento, meu amado irmão. Versículo 3. Durante os 40 dias, após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Ou seja, Jesus, ele morreu no período da Páscoa. Ele ressuscitou. Quantos dias ele passou na terra depois da sua ressurreição? Ele passou 40 dias. O versículo 3 está dizendo que ele passou 40 dias ensinando ainda assim aos seus apóstolos. Até porque milagre não salva ninguém. Até porque igreja não salva ninguém. Até porque eu, o pastor, o meu avô, qualquer um de vocês não salva ninguém. O que salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem salva é a palavra de Deus. Se essa palavra não salvar um pecador, nada mais irá salvar. Porque quem salva é a palavra. É Jesus. É o alvo. O princípio. Então tudo tem que vir pela palavra, meu amado irmão.
versículo de número 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse. Que promessa era essa? Quando lemos João capítulo de número 14, versículo de número 16, o que é que Jesus ia falar? Eu rogarei ao Pai para enviar outro Consolador. A palavra grega para outro, ele está usando a palavra allos. Allos significa alguém que é da mesma natureza, que é da mesma essência. Quando ele diz que vai enviar outro Consolador, ele está querendo dizer que vai enviar um da mesma essência, que é o Espírito Santo. Versículo de número 5. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. João batizou com água para o arrependimento. Deixa eu contar um negócio para vocês. Um dia eu estava na piscina, né? No dia de batismo, estava lá na piscina e o pastor e a pastora, tinha uma mulher e estava batizando a menina, né? Glória a Deus. Afogaram ela, no Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos dizer assim, afogaram ela, aí tinha um irmão do meu lado, ele falou assim, pastor, morreu. A única palavra, falou, morreu. Eu, inocente, a única coisa que eu fiz foi começar a rir. Eu falei, por que morreu? Aí ele disse, morreu para o mundo, mas viveu para Cristo. Morreu para o mundo, mas viveu para Cristo. Isso é o motivo do batismo nas águas. Você está fazendo uma confissão que a partir de hoje, os prazeres mundanos não estão mais na minha vida, mas está somente em Cristo Jesus, somente na obra de Jesus Cristo. Versículo de número 8, vamos pular para o versículo de número 8, fala: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Irmãos, eu vou falar um pouquinho em grego aqui, tá bom? Testemunhas no grego é mártires. Mártires é aquele que morre por causa da sua fé. Quando ele está dizendo que vocês serão minhas testemunhas, Jesus estava querendo dizer, se for necessário, vocês morrerão por amor a mim. Se for necessário, por amor a mim, vocês irão morrer. Lembra de Pedro? Pedro que morreu pelo imperador Nero. Como foi que Pedro morreu? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E segundo a tradição, ele ainda disse: eu quero morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Cristo. Eu quero morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Cristo morreu na nossa vida. Lembra de Paulo? Paulo morreu decapitado por amor a Cristo. E ele ainda disse: combati o bom combate, acabei a carreira, combati o bom combate. Combati, não combato mais, acabei a carreira acabou, mas a fé ainda permanece de pé. A fé eu guardei a minha fé. É por isso, meus amados irmãos, que ele diz: vocês serão minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, a nossa rua, em toda a Judéia, a nossa cidade, Samaria, o nosso estado ou país e os confins da terra. Deixa eu dizer para você fazer missão, você não precisa viajar para países longes. Para você fazer missão, você não precisa viajar para a África, para os Estados Unidos, não. Você pode começar com a sua obra missionária a partir da sua rua. A obra missionária começa em casa. A obra missionária, escute o que eu estou lhe dizendo, começa em casa. Até porque, como é que você vai evangelizar os de fora se você não evangeliza os de dentro? Como é que você vai evangelizar os de fora se você não evangeliza a sua própria família? Como é que você vai ter amor pelas almas de fora se você não tem amor pelas almas dentro de casa? Pelo meu tio que está perdido, ou pelo meu irmão que está perdido? A obra missionária começa dentro de casa e vai crescendo, meu amado irmão. E vai crescendo no nome de Jesus. E ele faz a promessa: vocês receberão poder, ou seja, vocês receberão o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre vocês. Mas por que vocês receberão poder? Jesus, ele deixa uma ordem bem clara: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando o pastor chega para você e fala: você vai pregar em culto tal,
você fala, não, eu não quero pregar. Até porque eu não quero pregar, porque eu não tenho dom de pregar. Mas pregar, meu amado irmão, preste atenção, pregar não é dom. Pregar não é dom. Você que está aí pode me provar na Bíblia. Pregar não é dom. Jesus ele fala, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Logo, quando não pregamos o Evangelho, não é porque não temos dom, é porque somos desobedientes. É porque somos desobedientes. É por isso que não pregamos o Evangelho a toda criatura. Porque pregação não é somente você estar aqui e ministrando para uma igreja dentro de 4 paredes. Pregação é mais amplo do que isso. Pregação é lá fora. Pregação é para os necessitados. Pregação é para os que estão perdidos no mundo agora. Isso é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que não pode ficar dentro de 4 paredes, mas ir lá para o mundo, ir para o mundo lá fora. Isso é o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. E ele promete, vocês receberão poder. Por que poder? Porque não pode pregar sem poder. Não pode pregar sem poder. Não pode pregar se você não estuda a palavra. Não pode pregar se você não dobra os seus joelhos e ora. Não pode pregar. Até porque se o demônio se manifestar, se você não tiver poder, você vai conseguir, pela autoridade, no nome de Jesus, conseguir expulsar. É por isso que precisamos de poder. Por quê? Porque a Bíblia, porque o mundo espiritual não é algo simples. O mundo espiritual é difícil. É por isso que a igreja tem que estar em comunhão, buscando e adorando o nome Todo-Poderoso. Aleluia! E ele faz a promessa. Mas eu quero dizer um negócio para você. Jesus ele fala, é necessário que vocês fiquem aonde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Mas não é somente ficar em Jerusalém. Não é somente ficar em Jerusalém para que do alto sejam revestidos de poder. Versículo de número 14 de Atos 1 fala: todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Ou seja, no período em que Jesus subiu aos céus, foi assunto aos céus, eles não ficaram somente em Jerusalém, mas eles ficaram de joelhos dobrados. Eles ficaram de joelhos dobrados, adorando, buscando o Espírito Santo. Por que, meu amado irmão? Porque nós precisamos de oração. É pela palavra nós conhecemos Deus. Eu vou dizer um negócio para você. Quer escutar a voz de Deus? Leia a palavra. Leia a palavra. Na palavra Deus fala com você e na oração você fala com Deus e cada um se completa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, fala sobre o cumprimento da promessa. Atos capítulo de número 1 fala sobre a promessa. Atos capítulo de número 2, o cumprimento da promessa. Aí você vai ler no dia de Pentecostes. Todos estavam reunidos num só lugar. Pente, meus amados irmãos, pente significa, pente é 50, costes, colheita. Ou seja, no 50º dia da colheita, o Espírito Santo o quê? Desceu. Mas quantos dias depois da ressurreição, Jesus ele ficou na terra? 40 dias, meus amados irmãos. Versículo de número 3 de Atos 1, Jesus depois da ressurreição ele fica 40 dias. E o Espírito Santo desce no 50º, ou seja, no dia 50. Quanto é 50 menos 40? É 10. Ou seja, eles passam 10 dias buscando. Não é somente um dia. Você pensa que o seu problema vai ser resolvido com 1 minuto de oração? Não. Paulo ele fala, orai sem cessar. Por quê? Porque nós como cristãos, nós necessitamos de oração. Nós precisamos ter intimidade com Ele para fazer missão, para sairmos dentro de 4 paredes e pregar o Evangelho lá fora. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu na casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousou sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles começaram a falar em uma nova língua. Eu quero que você veja de Bíblia comigo, a partir do versículo de número 5. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém.
Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Ou seja, aqui não é línguas estranhas, tá bom, irmão? Eu quero que você saiba ler o texto. Aqui não é línguas estranhas. Glória a Deus. Certo? Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próximos a Cirene e visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nosso próprio idioma, em nossa própria língua, sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isso? O que significa isso que eles estão fazendo? E outros incrédulos falavam: eles estão bêbados. Glória a Deus. Mas olha o versículo de número 14, que interessante, para a missão. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia, à frente de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Você conseguiu perceber? Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos. Para fazer missão, meu irmão, só precisa de um dar o primeiro passo. Glória a Deus. Para pregar o Evangelho, só precisa de um dar o primeiro passo. Glória a Deus. Só precisa de um dar o primeiro passo. Aleluia. Pedro deu o primeiro passo e aqui ele pregou o Evangelho a todos esses e dizendo: estas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus: derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Ou seja, mais uma profecia se cumpriu. A profecia escrita em Joel. E Pedro começou a pregar. E Pedro, com aquele passo à frente, ele começou a pregar. E olha que interessante. Versículo de número 37. As palavras, ou seja, a palavra, a Bíblia, a Escritura, a sola Escritura, as palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? A palavra de Deus não é para amaciar, não é para fazer carinho no nosso ego. A palavra de Deus precisa nos confrontar. A palavra de Deus precisa nos confrontar, amado irmão. Porque se não nos confrontar, a gente nunca vai mudar esses nossos atos pecaminosos. A gente nunca vai mudar. E a Bíblia diz: a palavra de Deus partiram o coração deles. E é isso que a palavra tem que fazer com os nossos corações. A palavra tem que nos confrontar, tem que partir os nossos corações, meus amados. Atos capítulo de número 3 fala sobre o primeiro milagre da geração apostólica. Atos capítulo de número 3, nós conseguimos ver um aleijado de nascença. Todo dia esse aleijado, ele era colocado na porta de um templo. Templo esse, a porta de um templo chamado Formosa. Todos os dias ele ia lá, ele era levado para pedir esmolas. Para pedir esmolas. E a Bíblia fala, versículo 3, quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes o quê? Dinheiro. Pedro e João, portanto, voltaram-se a eles. E Pedro disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu digo. Levanta-te e anda. O que eu estou querendo dizer para você a partir desse versículo é: para você fazer missão, você não precisa de muitos. Para fazer missão, não precisa de dinheiro. Não precisa de muito. Para fazer missão, só precisa dar o primeiro passo.
Para fazer missão não precisa de Lamborghini. Para fazer missão não precisa de avião. Para fazer missão não precisa de missão. Aleluia, Deus. Para fazer missão, faça o que ele fez. Dê o seu primeiro passo. Comece a pregar o Evangelho a partir da sua família. Comece a pregar o seu Evangelho em sua casa. Comece a pregar o Evangelho do seu marido, dos seus filhos. Comece a pregar o Evangelho. Não precisa de bênção. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. E olha que interessante, né? Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus. Caminhando, saltando e louvando a Deus. E louvando a Deus. É isso, meu amado irmão. É louvar a Deus. É louvar a Deus. Lembra de João capítulo de número 4? João capítulo de número 4. A mulher samaritana, ela está no monte. Que esse monte, ele foi destruído, o templo que tinha nesse monte, para os samaritanos, foi destruído provavelmente em 128 a.C. Esse monte, para os samaritanos, era o lugar certo. Porque nesse monte tinha um templo, ou seja, nesse templo era o local certo para se adorar. Para os judeus, o local certo para se adorar era em Jerusalém. Era em Jerusalém. Mas Jesus quebra esse protocolo. Não importa mais quem adora nesse monte. Não importa quem adora em Jerusalém. Na realidade, eu quero verdadeiros adoradores que adoram o quê? Em espírito e em verdade. Não adianta adorar em monte se você não adianta adorar em monte se você não adora no seu quarto. Não adianta adorar em monte se você não dobra os seus joelhos dentro do seu quarto. Não adianta. Mas bem-aventurados são aqueles que adoram a Deus em todos os locais. Em todos os locais, meu amado irmão. Culto não é somente aquele que começa às 6 horas da noite e termina às 8 horas. Culto começa em casa. Culto começa no banheiro. Culto é no Uber. Culto é cozinhando. Culto é passando roupa. Culto é a partir dentro de casa. E eu vou lhe dizer um negócio. O Evangelho, você não vem para ganhar. O Evangelho você vem para perder. Perder aqui, mas ganhar no céu. Perder aqui, mas ganhar no céu. Você perde aqui, mas ganha lá. No nome de Jesus Cristo. Versículo 12. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. E ele disse: povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Ou seja, você prega o Evangelho não por causa de você mesmo. Você não expulsa demônio não por causa de você mesmo. Você não prega, você não louva, não para a sua glória, mas para a glória daquele que nos libertou da escravidão do pecado. Para a glória dele, não para a nossa glória. Para a glória dele, não para a nossa glória. E Pedro, ele vai pregar. Pedro vai pregar. E no versículo número 11, ele vai dizer: agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Glória a Deus. Há quanto tempo a gente não olha para Deus, meu irmão? Aleluia, Deus. Há quanto tempo a gente não tem mais aquele amor por amor a Cristo? Há quanto tempo aquele fogo não tem mais aqui para eu buscar a nome dele? Há quanto tempo você não busca mais realmente comece a pensar nisso. Há quanto tempo? Há quanto tempo, meu amado irmão? Adore a Ele no fundo da sua alma. Não adore pelos lábios. Não adore com lábios. Adore no fundo da sua alma. Adore verdadeiramente. Adoração não é somente você falar e gritar glória a Deus. Não, adoração não é isso. Adoração realmente é você arrumar a igreja. Isso não significa adoração. Arrumar a igreja, passar a vassoura na igreja, isso já é adoração, amado. Você não sabia disso? Agora está sabendo. Isso já é adoração. Isso já é adoração. Ou seja, a obra que você faz é adoração. Você está adorando não a si mesmo, mas está adorando a Ele. Agora, arrependam-se. Meus amados irmãos, agora que eu vou para o primeiro tópico, tá bom?
Mas para finalizar, na verdade, para ser bem rápido, o primeiro tópico é mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho, meu amado irmão, é o arrependei-vos. A mensagem central do Evangelho não é eu chegar no povo agora e dizer Jesus te ama. Deus ele ama. Mas a mensagem central não é Jesus te ama, mas é arrependei-vos. Arrependei-vos. Lembra? Mateus capítulo de número 4 vai falar sobre a tentação. De Satanás, ele tenta o próprio Cristo. Mas depois da tentação, depois da tentação de Satanás, a tentação de Satanás tenta Jesus, depois dessa tentação, Jesus, ele vai começar, ele vai iniciar o seu ministério. E a gente vê, Mateus capítulo número 4, versículo número 7, está escrito assim: a partir de então, depois da tentação, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. E sabe qual foi a primeira mensagem de Jesus? Aqui está dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Glória a Deus. Temos também João Batista. João Batista, Mateus capítulo de número 3, versículo de número 2, quando ele está batizando. O que é que João Batista ele vai falar? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Temos também Atos capítulo de número 2, versículo de número 27 e o 38. Olha o que aqui fala. As palavras partiram o coração. Eu falei isso para vocês. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devíamos fazer? Pedro respondeu: vocês devem o quê? Se arrepender. Glória a Deus. Se arrepender para o perdão dos seus pecados. Até porque se você não se arrepende, como é que você vai ser perdoado? Não é verdade? Para o perdão dos seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, não no meu nome, mas no nome dele. Então receberão a dádiva do Espírito Santo de Deus. Você lembra? Você conseguiu perceber que primeiro ele fala arrependa-se, para depois ele falar o reino dos céus, o reino de Deus? Por quê? Porque se você não se arrepender, você não consegue nem ver quanto mais entrar. Você não consegue nem ver quanto mais entrar no reino dos céus. Tudo começa com arrependimento. Dentro da teologia, nós temos a soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Primeiro é o que, meu amado irmão? Arrependimento. Arrependimento. Tudo é através do arrependimento. Você tem que se arrepender, meu amado irmão. Você tem que se arrepender para você ser justificado, para você ser santificado de forma posicional, para você ser declarado justo. Você tem que o quê? Se arrepender. Se arrepender de seus pecados. E a mensagem central do Evangelho é o arrependimento. Tópico 2. Por que se arrepender? Meu amado irmão, todos nós estamos em Adão. Quando Adão peca, todos nós pecamos. Quando Adão peca, todos nós caímos. Ou seja, a partir do momento que Adão peca, todos nós estamos condenados ao inferno. Aí vem aquela pergunta: Deus ele não poderia simplesmente acabar com a humanidade e fazer uma nova? Mas por que Deus não fez isso? Porque Deus ele é santo. Porque Deus ele é justo. E tudo isso foi por amor a você. Por amor a você. Então, quando Adão peca, todos nós pecamos. A gente lembra? Romanos capítulo de número 3, versículo de número 3. O que é que Paulo ele vai falar? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vemos Salmo 51. O salmista Davi, quando ele se arrepende com o pecado, pelo pecado com Batseba, que ele cometeu com Batseba, em um versículo ele vai dizer assim, ó: porque eu sou pecador desde o dia em que nasci. Então quando a gente deixa esse conceito, né, a gente fala, o bebê não tem pecado, irmão. Pecado original. Pecado original é o pecado de Adão. Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, ele vai criar esse conceito de pecado original, que é o pecado de Adão. Então quando ele fala que eu sou pecador desde o dia em que nasci, é porque nós nascemos mortos espiritualmente. Nós nascemos com os nossos prazeres, não para Cristo, mas para o pecado. As nossas satisfações, os nossos prazeres estavam somente na prostituição, estavam somente em falar palavras torpes, em falar coisas
que não agradam a Deus. O que é o pecado? O pecado é você errar o alvo. O pecado é você fazer tudo que não agrada a Deus. Isso é o pecado. Mas Deus, Ele não simplesmente acabou com a humanidade. Deus, Ele enviou o seu Filho. Glória a Deus. João capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele desceu aqui para morrer por você, para você não ir para o inferno, mas para você reinar com Ele nos céus. Tudo isso foi por amor a você. Esse mesmo Cristo que foi xingado, esse mesmo Cristo que foi apedrejado, esse mesmo Cristo que levou a sua cruz até Gólgota para morrer por mim, por você. E eu vou lhe dizer uma frase. Quer saber o seu valor? Quer saber o seu valor? Quer saber o seu valor, pastor? Glória a Deus. Quer saber o seu valor? Olhe para a cruz. Você vale em Deus crucificado. Quer saber o seu valor? Olhe para a cruz. Olhe para a obra que Jesus fez. Você vale em Deus crucificado. Ele morreu por você. E mesmo assim, muitas das vezes, não buscamos a Ele verdadeiramente. Ele morreu para perdoar os meus erros, para perdoar os seus erros. Tudo isso por amor, por graça. Você sabe o que significa graça? Graça é favor imerecível. Não merecíamos. Não merecíamos. Mas Ele morreu, meu amado irmão. Então, por causa da morte de Jesus na cruz, nós podemos novamente nos relacionar com Ele. Podemos novamente ter intimidade com Ele. Estávamos depravados, a nossa natureza estava totalmente caída para o pecado. Dentro da soteriologia, a gente chama isso de depravação total. Depravação total significa que a nossa natureza está totalmente corrompida. Totalmente corrompida. Mas por causa da obra da cruz, nós conseguimos novamente ter intimidade com Ele. Conseguimos novamente nos relacionar com Ele. Glória a Deus. Nos relacionar com Ele. Que amor tão grande é esse? Que amor tão grande é esse? Glória a Deus. Que foi capaz nas suas mãos Glória a Deus. e nos seus pés serem pregados somente para nos perdoar. Somente para nos perdoar. Eu estava vendo uma pregação e eu ouvi uma frase muito forte. A frase era assim: todos os dias eu dou 1000 provas a Deus para Ele não me amar, mas mesmo assim eu não posso mudá-lo. Ele continua me amando. Será que nós somos merecedores desse amor? Não somos merecedores, mas mesmo assim Ele continua nos amando. Mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele nos ama. Mas não adianta falar somente de arrependimento se vocês não sabem o que é o arrependimento. Eu vou tentar falar para vocês entenderem de uma vez por todas. O que é o arrependimento, gente? O arrependimento vem do grego. A palavra grega para arrependimento é metanoia. Você sabe o que significa metanoia? Metanoia significa uma mudança de mente, uma mudança radical de mente. Ou seja, quando dobramos os nossos joelhos e pedimos: Senhor, nos perdoa, eu estou arrependido. Não é somente por palavras. Se você pede perdão, é porque a sua mente tem que mudar. A sua maneira de viver tem que mudar. Se você se prostituir, eu não vou mais fazer isso. Se eu falava palavras que não agradam a Deus, eu não vou falar mais. Se eu amaldiçoo o meu irmão, eu não vou amaldiçoar mais. Se eu não amo meu irmão, a partir de hoje eu vou mudar. Ou seja, eu vou ter uma mudança radical de mente. Eu vou ter uma mudança de mente, uma mudança interior, para que essa mudança venha aparecer no exterior. Se você muda por dentro, você também muda por fora. Em nome de Jesus, meu amado irmão. A Bíblia manda nos arrepender. A Bíblia manda nos arrepender. Uma mudança de mente, uma mudança radical. Quando nos arrependemos, meu amado irmão, acontece algo com a gente. O que é que acontece com a gente, Jefferson? A gente é regenerado. Aí eu lhe faço uma pergunta: o que é regeneração?
Aleluia. O que é regeneração? Regeneração vem do grego, palin genésia. Palin, novo, genésia, nascimento. Ou seja, o que é regeneração? Novo nascimento. Glória a Deus. Nascemos com a nossa natureza, com os nossos prazeres para o pecado. Glória a Mas Deus. quando nascemos de novo, os nossos prazeres estão somente na obra de Cristo. Os nossos Glória a prazeres Deus. estão somente na palavra. Essa Glória, palavra que glória a devemos Deus. meditar de dia e de noite. Aleluia, Meditar não é Deus. somente Obrigada. ler dia e noite. Não, meditar é você ler essa palavra e ficar pensando Glória a nela. Deus. E ficar meditando nela. É você Glória a sentir Deus. prazer na palavra. Não para o pecado, mas para a palavra de Cristo Jesus. Glória a Deus. A palavra de Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Eu quero trazer algo importante para vocês, irmão. Uma época de missão, eu quero trazer algo importante para vocês. Nós, que somos missionários, para você ser missionário, não precisa de carro. Não precisa chamar, não precisa vir aqui e dizer o missionário. Não. Missão começa na sua rua mesmo. E eu vou dizer para você ser um missionário, você precisa ter amor pelas almas. Você Glória a precisa Deus. ter amor pelas almas. Quer uma prova de amor pelas almas? O próprio Jesus. Lembra de Glória a Pedro? Deus. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 Aleluia. vezes. 3 vezes. Se fosse eu no lugar de Jesus, o que é que eu faria? Glória O a que é que eu Deus. faria no lugar de Jesus? Eu tirava o cargo dele e botava ele como discípulo. Glória. Mas a gente só pensa no hoje e no ontem. Jesus pensa no hoje e no amanhã. Jesus não fez Glória a isso. Deus. Jesus se encontrou novamente com ele e fez 3 perguntas. Tu me amas? Glória a Deus. Tu me amas? Tu me amas, Pedro? Glória Eu te a amo, Deus. Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Tu me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Mas olha que foi um propósito. Quantas vezes Pedro negou? 3 vezes. Quantas vezes Pedro confessou que o ama? 3 Glória a vezes. Deus. Mas quando ele prega em Atos, capítulo de número 2, olha o versículo 41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de quantas almas? 3.000 almas. 3.000 almas. Imagina se fosse eu no lugar de Jesus, se eu tivesse tirado o carro dele, tirado ele de lugar. Imagina, meu amado irmão, então que venhamos ser amor pelas almas. Pedro tinha propósito. Pedro se levantou como missionário. E você também tem que se levantar como missionário na nossa geração de hoje. Pregar para jovens, pregar para crianças, pregar para adultos, pregar, não importa onde seja. Mas eu vou dizer algo para você: o Evangelho não pode ficar dentro de 4 paredes. E que mais a palavra? Arrependei-vos. Glória a Deus. Amém, amado irmão. Aqui eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te poder. Louvado seja Deus. Glória a Deus.